Fala, fera! Tudo certinho, tudo na paz? Professor Elias Ferreira na área, em mais um dia, em mais um encontro, em mais uma aula para falarmos sobre ela, a boa, a velha e a conhecida filosofia medieval. Uma coisa interessante é que as pessoas costumam ter um preconceito com a filosofia medieval simplesmente pelo fato de que, por conta desse termo aqui. O pessoal acaba tendo um preconceito por conta desse termo que envolve a filosofia medieval. Então surge um grandioso questionamento. Por quê? Por que motivo nós temos um preconceito quando falamos filosofia medieval? Eu sei por que motivo e vou te explicar agora qual é. Vê, dentro da filosofia medieval, existe essa palavra aqui. Que palavra, Elias? Medieval. Quem já viu ou estudou o assunto filosofia moderna, John Locke, iluminismo, vai lembrar que os filósofos iluministas vão chamar o medievo tão somente de Idade das Trevas. E nós, desde criança, desde pequenos, somos ensinados na escola e em alguns cursos, não aqui, claro, de que a filosofia medieval ou tudo que acontece no medievo vai decorrer de pensamentos tão somente religiosos, sem a utilização do pensamento racional. Mas é aí que você, que está me assistindo, vai se enganar. É o que, Elias? É exatamente isso. No período da filosofia medieval, a esfera que engloba o pensamento racional não foi deixada de fora. Inclusive, é no período da filosofia medieval que nós vamos ver a relação entre um algo que muitos pensariam que nunca iria existir relação. Como assim, Elias? Nós vamos ter a relação entre a fé e a razão. É o que, Elias? É exatamente isso. Mas, Elias, é possível, Elias, que venha a existir essa relação entre a fé e a razão? Elias, tu tá ficando doido. Tu tá comendo muita esfirra por aí, Elias. Elias, tu tá bebendo antes da aula, é? Ei, calma, pra que isso? Fera, existe sim essa relação entre a fé e a razão. E eu vou mostrar e provar isso para vocês de forma filosófica. Dentro do período da filosofia medieval, nós vamos encontrar e entender duas pessoas, que no caso vão ser as principais e vão ser o carro-chefe de dois períodos da filosofia medieval. Olha para cá. O primeiro período da filosofia medieval é o período da vem com o pai, vem comigo, vem sem medo, patrística, O período da patrística. Elias, o que seria essa patrística? Vem com o pai, vem sem medo? Aqui, patrística vai ser o período da filosofia onde vai ter o estudo dos pais da igreja. Ou seja, no período da filosofia medieval, nós vamos ver a forte presença dos pais da igreja. Daí o nome, não é? Patrística. A palavra patrística, patrístico, vem do grego patris, que significa, vem do grego patris, que vem do pater, e pater significa pai. Por exemplo, amor paterno. O que é um amor paterno? Um amor que vai do pai para o filho. Então, a filosofia medieval que envolve o período patrístico vai ser o período onde vai existir uma investigação sobre os pais da igreja. Beleza? Os pais ali da igreja primitiva, por exemplo. Beleza? Vem pra cá.
Outro período dentro da filosofia medieval vai ser o período da escolástica. Vem comigo, vem sem medo. Escolástica. É isso mesmo que você ouviu. Escolástica. Pessoal, e o período da escolástica vai ser o período onde vamos ter o início ou a criação das universidades. É o que, Elias? Exatamente isso. No período que envolve a escolástica, nós vamos ter a presença ou o início da criação das universidades. Só que, Elias, tu me disse agorinha que existiam 2 representantes, um de cada período. É exatamente isso. No período da patrística, nós vamos ter a presença de um cara chamado Santo Agostinho. Inclusive, para alguns historiadores, saindo um pouco do campo da filosofia, para alguns historiadores, Santo Agostinho é considerado... Sabe por quê, Paulo? Santo Agostinho é considerado... Sabe por quê? O primeiro homem, medieval. Santo Agostinho é considerado o primeiro homem, repito, o primeiro homem medieval. Porque ele vai ser o primeiro cara a ter um pensamento, ter um viés, relacionando o mérito que envolve a razão e também o eixo principal do medievo, a questão da fé. E nós precisamos sair desse pensamento que não pode existir uma relação fé e razão. É lógico que pode, meu lindo, minha linda, meu cheiroso, pode sim. Mas o pessoal fica, não, Elis, pode não. A razão e a fé não se misturam. A razão e a fé não pode ter. A razão e a fé pode sim. No período do medievo, o pensamento de fé e o pensamento racional vão se encontrar um ao lado do outro. Um juntinho com o outro. Vai ser uma relação... Olha, vai ser uma relação. Oh, que meigo. Uma relação, de amor. Uma relação de estarem juntos. No período medieval vai existir essa junção entre a razão e a fé. A razão e a fé, elas vão caminhar literalmente lado a lado. E isso é um forte fator que vai identificar a esfera medieval. Então, na prova do Enem ou do SSA 2, se cair algum ponto envolvendo a esfera do período medieval, dizendo, não existiu razão, não existiu lógica, não existiu pensamento racional, é mentira. Essa historinha de dizer, o período medieval é a Idade das Trevas, o período medieval não tem pensamento racional, o período medieval é um lixo, é mentira. O período medieval teve sim a forte presença da esfera do pensamento da razão, a esfera do pensamento racional. Então, não esquece isso, anota no caderno que mamãe e papai comprou, aquele da Telibra, com aquela caneta Bic de 75 centavos, que é muito importante vocês levarem isso para o bendito, abençoado por Jesus, chamado vestibular. Seja ele o Enem ou seja ele o SSA 2, beleza? Então, vem embora que tem muito mais coisa por aí. Paulo, fecha aí pra mim, por favor. Por gentileza. Beleza? Vê só. Então, dentro do ponto que envolve a esfera da filosofia medieval, vocês já estão ligados. Agora, quero que vocês entendam bem mais agora o que envolve, ou o que engloba, o pensamento de Santo Agostinho e também São Tomás de Aquino. Cadê? Colocar aqui, a fera, o mito, São Tomás de Aquino. Beleza?
Então fica ligado, não esquece que agora nós vamos entender tanto um quanto o outro. Beleza? Vamos lá. Vê. O pensamento de Santo Agostinho vai ser o seguinte. Santo Agostinho, ele vai querer explicar um ponto bem interessante. Ele vai querer explicar sobre como Deus transmite o conhecimento ao ser humano e de como o ser humano, sem utilizar-se da fé e da razão, não é absolutamente nada. Para o Santo Agostinho, a fé e a razão andam juntas, mas a fé, ela é superior e importante mais que a razão. Agostinho é o filósofo que nós costumamos dizer que é o filósofo que ele primeiro crê para depois ver. Agostinho, ele é bem levado pela esfera do âmbito, como eu posso dizer, do mundo das ideias, do pensamento, para depois ir para o mundo sensível, da visão, da observação. E eu já vou explicar. Então, fica ligado no esquema que eu faço para vocês em um minutinho. Vê só. Vê só que coisa interessantíssima você vai aprender agora aqui. Vê. Santo Agostinho Carrara, esposo de Bebel. Santo Agostinho. Elias, o que eu preciso levar para minha prova sobre Santo Agostinho? Primeiro, Agostinho, ele vai fazer uma retomada da filosofia antiga para explicar Deus e explicar a junção entre a fé e a razão. Ele vai pegar um filósofo da antiguidade para poder explicar a religião. Medieval, religião. Mais fé. De boa? Então, Santo Agostinho, ele vai pegar uma influência. A influência desse carinha cheiroso e talentoso. Um cara que usava um Malbec arretado e ainda por cima fazia sucesso lá na Grécia Antiga. Um cara muito importante, forte, talentoso, chamado de Platão. Se você lembrar do ano passado, do SSA1, e você que está fazendo o Enem, lembrar dos conteúdos do início do ano, vai lembrar que Platão, ele vai criar uma espécie de dicotomia, ou dualismo platônico. Ele vai dizer que existe dois tipos de mundo, o mundo sensível e o mundo das ideias. Ou seja, Platão vai dizer que existe o mundo sensível e o mundo das ideias. Platão diz que o mundo sensível é um conhecimento falso. Ou seja, o conhecimento do mundo sensível, da observação, da audição, do olfato, do paladar, pode te enganar verdadeiramente. Quer um exemplo? Tirou agora. Você que está em casa, pense com o tio Elias em uma cadeira. Vá, pense. Vá, rapaz, pense. Pense numa cadeira. Pense agora, vá. Como foi a sua cadeira? Foi de metal? Foi de plástico? Foi de borracha? Foi uma poltrona? Foi a cadeira que você está sentado? Perceba. Existem diversos tipos de cadeira para você pensar. Ou seja, se você for ser levado pela observação, você vai se enganar. Se você for levado pela observação, você se engana. Mas a ideia do que é cadeira foi igual para mim e para você. Por exemplo, para que serve a sua cadeira? Para o ato de alguém sentar. Para o ato de alguém sentar. Ou seja, a ideia do que é cadeira foi igual tanto para mim quanto para você. Então Platão vai dizer que o mundo das ideias é o algo principal em nossa vida, não um mundo sensível. E Platão diz que nós obtemos o conhecimento, nós garantimos o nosso conhecimento, como? Se
nós não obtemos o conhecimento observando, vivendo, como que eu sei que o celular é um celular, que a cadeira é uma cadeira, que a câmera é uma câmera? Como é que eu sei isso aí? Como eu sei que o microfone é um microfone? Como é que é isso? Platão, eita, aqui, só um momentinho, gente, rapidão, tá? Oi, massa. Platão vai dizer que o conhecimento, ele é transmitido ao ser humano a partir disso aqui. Ideias inatas, tá? O ser humano já nasce com conhecimento. E Agostinho quer pegar justamente isso. Se o ser humano nasce com conhecimento, quem coloca esse conhecimento no ser humano? Interiore homini habitat veritas. O que é isso, Elias? É latim. No interior do homem habita a verdade. E quem põe essa verdade no ser humano? Agostinho vai falar que quem põe essa verdade no ser humano é o próprio Deus. Tá? Então fica ligado que isso é muito importante. Você precisa ter essa noção do quadro. Leve para a prova do Enem, do SSA, porque isso aqui vai ser a teoria principal de Agostinho, chamada Teoria da Iluminação Divina. Ou seja, ele vai dizer que a nossa vida, o nosso conhecimento é transmitido por Deus quando nós nascemos, ou seja, nós recebemos a ideia de Deus, ele nos ilumina com o conhecimento e nos transmite o algo principal, que é a razão. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte e vem pra cá. Vem pra cá. Após darmos uma revisadazinha boa sobre quanto tempo? A filosofia medieval. Oi? 10. Só 10? Show. 20 minutos de aula? Show. Vê que coisa legal. Leia o texto a seguir. Não devemos admitir que também o discurso permite uma técnica, tá? Uma técnica por meio... aqui, beleza. Cadê? Só um momentinho. Show de bola. Tendo em vista com as parteiras, tenho isto em comum com as parteiras, sou estéreo, em sabedoria. E aquilo que há anos... acabei vindo para o slide errado. Só um momentinho, gente, rapidão. Mesopotâmia, Sócrates, filosofia medieval. Beleza? Aqui, show de bola. Então, esse texto transmite uma análise sobre Platão e sobre os sofistas. Se nós lembrarmos Platão, ele vai ser um cara extremamente adepto ao que dizia o Santo Agostinho. Tá? Outro ponto importante dentro da filosofia medieval é um cara chamado São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, diferente de Santo Agostinho, vai se focar muito mais na tentativa de explicar a existência do Pai, ou seja, de Deus. Ele vai tentar explicar a existência de Deus. Esse é o ponto que o Santo ou São Tomás de Aquino vai querer abordar. Ele vai tentar explicar a tentativa de explicar Deus a partir, sabe de quem?
a partir de Aristóteles. E a partir disso, ele vai criar as 5 vias para explicar a existência de Deus. Ele vai tentar explicar justamente o que envolve as 5 vias para a existência de Deus, tá? Esse é um ponto grandioso de São Tomás de Aquino que vocês não podem esquecer, beleza? As 5 vias para a existência de Deus: causa eficiente, causa final, grau de perfeição, contingente e possível. E por fim, aquela história do primeiro motor do mundo e do universo, tá? Um exemplo para vocês. O da causa eficiente. Quem criou você? Quem é a sua causa eficiente? Quem que te criou? Teus pais. Quem criou teus pais? Os pais dos teus pais. Quem criou os pais dos teus pais? E assim vai. Ou seja, se nós voltarmos a isso, entraremos em uma regressão infinita. Ou seja, é necessário que exista um ser, um corpo, algo, alguém que transmita uma criação, mas que não seja o quê? Criado. Porque se esse ponto aqui, que é o primeiro ponto, fosse criado, voltaríamos mais uma vez a essa regressão infinita. Então, por lógica, é necessário que exista um ser que transmita a criação, mas não tenha um criador. E para São Tomás de Aquino, esse primeiro ser vai ser Deus. Aquele que cria, mas que não tem um criador ou um pai. Ele em si tem sua própria criação. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa aula bem tranquila, bem de boa, sobre São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e filosofia medieval, patrística e escolástica. Um cheiro muito carinhoso no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tamo junto!